Bom dia. Marcos 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Nós estamos meditando esses dias exclusivamente nas palavras de Jesus. Somente o que Jesus disse. No versículo 1 ele diz assim: com toda a certeza, vos asseguro que algum dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte, até que veja o reino de Deus chegando com poder. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está falando assim, ou não? Vocês, tem alguns aqui que não vão morrer antes da volta do reino? Não. Tem pessoas que estão entendendo isso, ou entendiam assim, ainda entendem assim. Mas Jesus não disse isso. O que Jesus diz? Com toda certeza, eu asseguro que alguns dos que estão aqui, de modo algum, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Eles viram. Quem foram? Esses, você seguir olhando a Bíblia, você vai ver que no versículo 2, Jesus está falando que 6 dias depois ele pegou Pedro, Tiago e João, onde levou eles para ver onde houve a transfiguração, onde Jesus, diante deles, se transfigurou. O que ele disse? É o reino de Deus, a chegada, a entrada do reino de Deus. Jesus se transfigurou diante deles, e diante deles foi mostrado ali Moisés representando a lei, foi mostrado Elias representando a lei, e Deus falando assim, falou, olha, este é o meu filho amado, a este que vocês têm que ouvir, a ele vocês dão ouvido. Ou seja, esses três, Pedro, Tiago e João, eles viram, antes deles morrerem, antes de passarem pela morte, o reino está chegando com poder. Imagina a grandiosidade desse fato. Por quê? É a transfiguração. O que foi a transfiguração? Jesus estava ali agora, não mais ali, eles viram Jesus não como ele era ali, em carne e sangue, não. Ele estava ali, ele se apresentou com o corpo glorificado. A roupa dele ficou mudada, foi transparente, tudo. E apareceu ali também pessoas que já tinham falecido, já tinham passado pela morte, como Moisés tinha morrido. Elias não, Elias tinha subido em vida. Ele foi arrebatado. E Elias subiu, né, em um redemoinho. Então, agora está ali os três, glorificado. Você mostrando o futuro, o poder de Deus, o reino de Deus. E Deus ali fala, escuta, esse é meu filho, vocês têm que ouvir ele. Vocês não têm que ouvir a antiga lei. Vocês não têm que ouvir os profetas do passado, não. Ouça Jesus. Então é isto que o Senhor está falando. Isto que Jesus disse com toda certeza, eu vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. E chegou com poder. E eles viram. Muito bem, agora nós vamos lá para o versículo 12. No versículo 12, Jesus diz assim, realmente, Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Pois eu lhe digo
Elias também já veio. E fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. E a palavra de Deus, as Escrituras, falavam, né, que antes da vinda de Cristo, antes da vinda do Messias, antes da vinda de Jesus, primeiro viria um Elias. Quando está falando assim, quer dizer assim, vem alguém no espírito de Elias. E aconteceu. Como Jesus, em outro momento, ele vai esclarecer sobre isso. Quem foi que veio no espírito de Elias? João Batista. E fizeram o que fizeram com ele. O prenderam e o degolaram na prisão, exatamente por ele não concordar, ele não aceitar o adultério, poder condenar veementemente o adultério, ele condenar o recasamento, como foi no caso de Herodes e Herodias. Por isso que ele foi morto. Então, Jesus está falando, não, ele já veio mesmo. E fizeram tudo, fizeram com ele. Da mesma forma que vão fazer, que eu sei que eu vim, que eu vou sofrer penosamente. E serei rejeitado com desprezo. Ele foi rejeitado com desprezo. Eu tenho algumas coisas que eu tenho dificuldade de entender, por exemplo, quando estava ali naquele julgamento ali diante de Pilatos, nós não ouvimos ali uma voz, a Bíblia não fala de um relato de uma voz sequer, alguém dizendo assim, não, solta ele é inocente. Infelizmente mostra a covardia dos seres humanos. Quantas pessoas nós lemos já que Jesus alimentou? Uma vez ele multiplicou pães e peixes, alimentou 5.000 pessoas, só homens, e mulheres e crianças, então a quantidade que foi, né? Outra vez 4.000. Quantos ficavam ali andando atrás dele? Quantos ele curou? Expulsou demônio? E esses familiares? Nenhuma destas pessoas compareceu ali para dizer, solta ele. Muitas pessoas que estavam seguindo falaram, não quero seguir o Senhor por toda parte. Nem mesmo os discípulos nós vimos defendendo Jesus, ou seja, se acovardaram, foram todos covardes. Mas por que aconteceu? Porque a palavra de Deus já tinha dito que isso iria acontecer. E aconteceu. E Jesus está dizendo, falou que tinha dito que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente, seja rejeitado com desprezo. E foi. E assim aconteceu. Né? Muito bem, agora vamos lá para o versículo 16. Jesus pergunta assim, o que discutis com ele? Porque quando eles descem do monte lá onde houve a transfiguração, que ele só foi com 3 discípulos, como nós vimos, Pedro, João e o Tiago, ele se depara com alguns religiosos, algumas pessoas, um aglomerado de pessoas ao redor dos discípulos, discutindo com eles aquela coisa. Então Jesus chegou e perguntou com os escribas ali, vem cá, quem foi? O que vocês estão discutindo com ele? Eles assustaram porque Jesus pegou, eles foram pegos de surpresa. Mas o que acontecia? Porque teve uma pessoa que trouxe um senhor, que tinha trazido o filho dele, que sofria de um mal tipo uma epilepsia. E então, várias vezes,
ele caía em qualquer lugar, como uma pessoa que desmaia repentino. Ele estava na beira do fogo, caía no meio do fogo, na água, no arame, nas pedras, fica caindo igual com epilepsia, né? Espumando ali pela boca, rangendo os dentes. A Bíblia fala que ele ficava todo enrijecido. Essa era a situação dele. Ele falou, olha, ele fica nessa situação. E eu peguei, trouxe ele aos seus discípulos para que orasse, expulsasse esse demônio, curasse ele. Mas eles não conseguiram, não. Aí que nós estamos falando coisa. A discussão é exatamente essa. Trouxemos a ele e eles não puderam fazer nada. Aí nós vamos ver que Jesus aqui no versículo 19 fala, olha o que Jesus fala, ó geração sem fé, até quando estareis eu junto a vós? Até quando vos suportareis? Trazei-o a mim. Aí Jesus falando ó geração sem fé, ele está falando dos seus discípulos. Ele está falando ali do apóstolo. Ele subiu com 3, então tinha 9 ali, pelo menos 9. E eles estavam com Jesus. Jesus tinha dado antes poder, que enviou eles a pregar o evangelho, expulsar demônio e tudo. Mas por que eles não fizeram? Porque não tinham fé. Não usaram a fé, não aplicaram a fé. Aí Jesus chamou de sem fé, pessoas incrédulas, e disse para ele, falou, vem cá, até quando que eu vou estar junto com vocês? Até quando eu vou estar com vocês? E até quando eu vou suportar vocês? Até quando? Traz para mim, menino. Às vezes nós falamos assim, eu estou com um problema, você sabe que existe uma intervenção maligna, o diabo está aprontando, mas nós expulsamos o demônio, fazemos aquelas oraçãozinhas tolas. Tentamos orar expulsando e não conseguimos. Por quê? Não temos fé. Se tivéssemos fé, estaríamos vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Nós aplicaríamos a palavra de Deus e também nós iríamos agir com autoridade e com amor. Sem amor não consigo fazer qualquer coisa. Por amor que é o semelhante. Por amor quem? A Deus. Então, amando a Deus, você pratica a palavra. Isso é amor a Ele. E amando o próximo, eu quero Ele liberto. Eu quero Ele liberto. Então eu vou repreender o mal em o nome de Jesus. E ele vai sair. Não tem negócio de diabo aí. Não vai sair. Não tem negociação, não. Mas infelizmente é uma geração incrédula. Foi exatamente o que Jesus disse. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, esse assunto, amanhã. Nós lemos hoje Marcos capítulo 9 até o versículo 20. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 21. Nós lemos o versículo 19, né? E amanhã leremos então o 21. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.